Os Esta participantes que já estão conferência será gravada agora. pontualmente. Então, bom dia a todos que estão conosco. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Pugliese, eu sou coordenador do Departamento de Negócios Internacionais da ACIF, Associação Comercial do Comércio e Indústrias de Franca. Em nome da associação e do nosso time que aqui está presente, a Ciara Águila, que também é coordenadora do departamento, e a Isabela Baitello, que é a nossa estagiária. Eu queria fazer um agradecimento a toda a equipe da Invest São Paulo, primeiramente no nome do presidente da Invest, o senhor Wilson Mello, conosco a coordenadora dos escritórios internacionais da Invest São Paulo, a Laura Mesquita, e a nossa palestrante de hoje, a Silvia Pierson, que é diretora e responsável pelo escritório da Invest São Paulo em Dubai. Essa iniciativa, como vocês já vêm acompanhando um pouco o movimento da associação, é mais um dos movimentos em prol de informações e mensagens positivas com relação às oportunidades, aos cenários de dos mercados internacionais. A CIF, junto com a Invest São Paulo, vem desenvolvendo parceria estabelecida desde o ano passado, onde, através de um termo de cooperação, nós desenhamos uma série de iniciativas e movimentos em prol da indústria e dos produtores da cidade de Franca. Então, é com muito prazer, Silvia, que eu convido você e fica à sua disposição para fazer a tua apresentação e fortalecer as informações que você, como diretora e responsável pelo escritório em Dubai, pode compartilhar conosco com relação ao Oriente Médio. Mais uma vez, muito obrigado, Invest São Paulo, muito obrigado a toda a equipe. É contigo, Silvia, fica à vontade. Muito obrigada, Rafael. E eu também gostaria muito de agradecer, em nome da Invest São Paulo, a esse convite da CIF. As associações regionais, como é o caso da CIF, são de suma importância para o desenvolvimento regional e para a disseminação de informação. E eu fico muito feliz, eu conheci muitas associações na minha vida, eu originalmente sou de Santa Catarina, mas trabalhei já com o Brasil todo, e poucas têm desenvolvido departamento internacional, como é o caso da CIF. Então, parabéns aí pela iniciativa, eu sei que você já tem há bastante tempo e fazem um trabalho muito importante para a região e também para essa parceria com o Invest São Paulo. Eu acho muito importante a gente ter também esse relacionamento com todo o Estado. E agora vocês têm, junto com o Invest São Paulo, também o nosso escritório na China e o escritório aqui de Dubai, que foi aberto agora em fevereiro. Bem, o Rafael e a Isabela me passaram mais ou menos o interesse de grande parte das empresas e também pela vocação regional. Eu vou falar um pouco do Oriente Médio, um pouco dos Emirados e alguma coisa sobre calçados e café, que eu acho que grande parte das empresas tem interesse nesses dois setores. Algumas dicas para fazer negócios aqui com o Oriente Médio e como é que a Invest São Paulo junto com a CIF, pode ajudar todos vocês nesse momento. Eu tenho a apresentação, eu vou tirar a minha câmera só para ficar um pouquinho mais rápido de internet, porque senão ela demora um pouquinho para mudar. Só um minutinho. Como o Rafael mencionou, a Laura, que está em São Paulo e representa também os escritórios, tanto da China quanto de Dubai, está presente. Eu acho que a Tayami também está, que também é da equipe da Invest São Paulo aí. Então, vocês têm um apoio nosso aqui, mas tem também um apoio regional na cidade de São Paulo, super importante. E eles, com frequência, visitam todo o estado para conversar com as empresas e com as associações. Então, contem com a gente lá também. Eu vou tentar ficar de olho no chat para responder qualquer pergunta durante a apresentação. Se for alguma coisa que eu já tenho planejado, que eu vou falar num slide posterior, eu vou deixar para esse momento, ou então eu interrompo e consigo responder na hora. Também, se for alguma coisa muito específica de algum dos setores, eu posso mandar depois para vocês através da CIF, não tem problema nenhum. Então, os tópicos que a gente vai ver hoje, eu vou tentar fazer isso em uma hora, eu coloquei um timer bem grande aqui do meu lado para não demorar muito. É um pouquinho da Invest São Paulo, o escritório, e daí a gente já entra nos setores da região. Eu
até pela parceria que a CIF tem com o Invest São Paulo, eu acredito que todos vocês já conheçam bem, mas a Invest São Paulo começou como agência de atração de investimentos para o estado de São Paulo, tanto de investimento estrangeiro, quanto de investimento de outros estados que têm interesse em São Paulo, quanto na ampliação de plantas e da presença de empresas no estado de São Paulo. Eu não estava em São Paulo nesse momento, mas a agência foi eleita a melhor agência para promoção de investimentos no mundo. Então, a Laura, eu acho que a Laura já estava com certeza, a Taime não tenho muita certeza, mas é uma equipe enxuta, mas é uma equipe maravilhosa que faz um trabalho muito, muito importante para o Estado. E nesses últimos anos, nós começamos também a nos envolver com a promoção de exportação, que eu acho que é onde mais interessa a vocês nesse momento. E a promoção de exportação ganhou um corpo grande na Invest, tanto que hoje a gente tem esses 2 escritórios no exterior que, além de investimento, fazem também a promoção de exportação para as empresas paulistas. Para as empresas interessadas em expandir seus negócios em São Paulo, seja do exterior ou locais, nós damos consultoria tributária, ambiental, a localização de terras. Eu acho que a gente faz bastante coisa na região de vocês. Então, tem atendido um grande número de empresas nesses últimos anos. Com o escritório de Dubai, a gente quer promover também a instalação de empresas estrangeiras no estado de São Paulo, e por isso inauguramos o escritório junto com a promoção comercial. Então, a primeira pergunta que todo mundo faz quando a gente fala que tem um escritório em Dubai, pergunta, mas é só para Dubai? É para todos os Emirados? É para a região toda? Sim, é para a região toda. Nós escolhemos Dubai porque é a cidade mais cosmopolita do Oriente Médio, tem os fundos soberanos para quando nós precisamos de investimento, temos parceiros maravilhosos aqui, e é muito fácil fazer negócio em Dubai, né? Apesar de ser uma cidade, nem é a capital dos Emirados, é a central de compras, é a central de negócios e é a central logística aqui do Oriente Médio. E eu vou mostrar mais adiante, também está se tornando um grande ponto de compras para a Índia, que é um mercado gigante aqui no mundo todo, não só aqui na região. Então, a localização de Dubai é muito importante, mas a gente atende também todos os países em volta. Os escritórios no exterior sempre têm uma estrutura bem enxuta, a gente está lidando com dinheiro público, então a gente é bem cuidadoso nisso. O que nós queremos é resultado, nós queremos fazer a diferença para as empresas e fazer a diferença para o Estado em termos de investimento. Então, nós atendemos qualquer empresa do Estado de São Paulo que queira tanto atrair investimento quanto promover suas exportações aqui para a região. Quando são produtos ou serviços muito específicos que o escritório pode fazer para essas empresas, há uma questão de cobrança, mas isso vocês podem se informar também junto com a CIF, a gente pode falar depois, mas é para manter essa operação. Quando o governador João Dória inaugurou os escritórios, tanto da China no passado quanto de Dubai, a intenção dele é que os escritórios continuem, independente de quem seja o governador, da situação econômica, da situação política, que tenha continuidade, que tenha o apoio da iniciativa privada. Isso para ele é muitíssimo importante e para nós também. Mas nós temos esse papel de identificar as oportunidades aqui na região e divulgar, sem custo algum, logicamente, para todo o estado de São Paulo. Até nós temos uma agora, para quem tem produtos agrícolas e produtos alimentícios, a gente identificou aqui compradores durante a pandemia que estão muito preocupados com a segurança alimentar dos países do Oriente Médio e do Norte da África, que estão procurando fornecedores no Brasil. Se vocês forem no site da Invest São Paulo, vocês vão ver lá um link para, se vocês tiverem interesse, se inscrever para que a gente possa mandar os dados para vocês com esses importadores e, eventualmente, agendar uma reunião. Então, tem os escritórios no exterior. Hoje a gente consegue, até depois da pandemia, acho que a gente aprendeu ainda mais, hoje a gente consegue fazer muita coisa online. Mas, principalmente para esse mercado e também para a China, estar aqui nos permite ter uma rede de contatos, identificar essas oportunidades antes dos outros países e antes dos outros estados. Então, é bem importante.
Passando um pouquinho aqui, uma noção da atuação do escritório. Nós estamos em Dubai, que é exatamente aqui, nessa seção das linhas, mas nós atendemos, só para vocês terem ideia, as distâncias aqui são pequenas. A Índia está aqui praticamente do lado, né? Tanto em termos de compra quanto em termos de logística, faz muito sentido Dubai. Eu acho que é por isso que todos esses países, e até um pouco mais do que o norte da África, outros países da África têm também tido suas negociações e a preferência por suas compras aqui em Dubai. Então, a localização de Dubai é muito estratégica. Para vocês terem uma ideia da região, deixa eu só mudar aqui o meu... Da região, nós temos... Eu nem coloquei a Índia nesse gráfico porque ficaria um gráfico legível, mas nós temos 1 bilhão e 300 milhões de pessoas na Índia, que também é um país de atuação do escritório, e depois Egito, Irã, aqui nós temos os Emirados Árabes, que tem 9 milhões e 700 mil pessoas. Todos esses países são de atuação do escritório. Claro que tem alguns que estão listados aqui, onde a atuação, por razões do país nesse momento, como Síria, que é um pouco mais complicado. Mas nós trabalhamos, essa é a área de atuação do escritório de Dubai. Então, vocês podem contar com a gente, com apoio em qualquer um desses países e até de alguns que não aparecem ali, porque ainda são muito pequenos. Bom, eu vou falar um pouquinho, vejo que não tem nenhuma pergunta sobre a região, eu vou falar um pouquinho sobre o mercado de calçados aqui. Vocês vão ver, e eu peço desculpas, vocês já viram no gráfico anterior, o nome de alguns países está em inglês. Isso porque eu queria que, se houvesse alguma atualização nas bases de dados que eu utilizei para fazer essa apresentação, para que a gente pudesse ter o último número. Então, está pegando diretamente dessas bases de dados. Tá? E algumas informações vocês vão ver que eu peguei só dos Emirados, depois um pouco só do Oriente Médio, e às vezes inclui também o norte da África. Então, vocês vão ter esses 3 tipos de informação. A ideia aqui é dar informações gerais para que vocês possam verificar se há interesse da empresa nesse mercado aqui da região. Não é uma apresentação que vai dar todas as ferramentas para que vocês possam vir nesse momento para Dubai, mas sim para mostrar um pouco das oportunidades aqui, de como, principalmente esses 2 produtos, calçados e café, como foi a evolução de compra, de importação, de produção desses produtos aqui na região, para que vocês possam ter uma ideia se vocês querem vir para cá ou se esse não é o mercado nesse momento. Rafael, eu tirei o chat daqui porque eu não conseguia ver direito os slides. Se tiver alguma pergunta, se tu puderes me avisar, eu agradeço. Tá, eu tentar aviso colocar sim. aqui de novo, mas ele ocupa muito espaço aqui na minha tela. Inclusive, nós acabamos não comentando isso no começo, mas todos que estão online, por gentileza, fiquem à vontade e usem o chat para qualquer pergunta. Por favor, a gente transmite a Silvia. Pode ficar à vontade, Silvia. Tá, obrigada. Aqui é um dado interessante. Aqui a gente está falando só do Oriente Médio, sem considerar o norte da África. Tá? Então, o Oriente Médio importa cerca de 4,5 bilhões de dólares em calçados anualmente. O maior importador, apesar de não ser a maior população, o maior importador é os Emirados Árabes, porque ele também exporta para a região. Então, depois a gente tem, logicamente, a Arábia Saudita, Israel, Iraque, Kuwait, Irã, mas são números consideráveis e que as empresas têm, vocês vão ver que mais adiante a gente tem, o Oriente Médio importa do Brasil e essa importação tem um potencial de aumentar muito nos próximos anos. Né? O que tem é que tem que condizer com a intenção da empresa de entrar nesse mercado e da empresa fazer um trabalho de aproximação grande aqui com o Oriente Médio. É muito importante para essa região, eu não sei quais de vocês têm experiência com a região,
mas é muito importante investir nas visitas locais. Claro que agora, durante a pandemia, a gente não pode, né, a gente está todo mundo online, mas é muito importante a presença local aqui, através de viagens, através de representante. É muito importante ter cuidado, mesmo que a sua marca não seja uma marca direta para o consumidor, que você esteja fabricando para alguém, mas ter muito cuidado na administração da imagem da sua empresa no Oriente Médio. Aqui a grande parte da propaganda é feita boca a boca, então é importantíssimo que a sua empresa tenha uma boa imagem aqui em todo o Oriente Médio e no Norte da África também. Então tem que ter bastante atenção nisso, cumprindo os contratos, não abandonando o importador. Isso é muito importante. E, incrivelmente, eu sei que parece absurdo isso, mas, e a Laura participou de várias reuniões, a Laura passou 3 meses aqui comigo, a gente recebe, não digo reclamações, mas a gente recebe muitas empresas que falam, olha, eu estou procurando um exportador brasileiro, falei com várias empresas nessa feira ou nessa rodada de negócios, e as empresas depois não me respondem, eu não sei, eu pedi preço, não me deram. Então, a gente entende que depois que uma empresa chega no Brasil de uma feira, tem, enfim, com bastante, né, tem muitos contatos, tem muitas respostas, mas no Oriente Médio eles realmente ficam, pesa muito não responder imediatamente, pesa muito não dar valor para aquela relação. Então é importante que exista esse contato constante depois da primeira apresentação, seja numa feira, seja numa rodada, ou seja por um contato direto por e-mail, por exemplo. É muito importante. Aqui é um outro dado interessante, que é sobre o consumo também em milhões de pares. Aqui no Oriente Médio, aqui também não tem Índia, logicamente, mas vocês veem que o consumo nos Emirados é bem alto. Apesar de eles reexportarem, o consumo de calçados é muito alto. Eu não incluí nessa apresentação, mas eu vou falar um pouquinho do perfil dos Emirados. 85% da população aqui é uma população de expatriados. Então, nós temos indianos, paquistaneses, filipinos, muitos europeus como executivos de empresas multinacionais, alguns americanos, alguns latino-americanos, mas 85% da população não é local, não é emirati, como a gente chama. E 75% da população praticamente são homens. Por quê? Porque os imigrantes que vêm da Índia, do Paquistão, para trabalhar com construção civil, na indústria, com serviços, com limpeza, são todos homens. E eles geralmente não vêm com as famílias. Eles passam 11 meses trabalhando aqui e depois voltam para o seu país natal por um mês de férias. Então, grande parte da população trabalha assim. E eu acho que eu sei que na região hoje vocês estão produzindo calçados femininos, masculinos e infantis, mas eu sei que é muito forte nos calçados masculinos e é onde tem o grande mercado aqui nos Emirados. Né? Nos outros países é mais ou menos a mesma divisão, 50-50, como é no Brasil. Mas aqui nos Emirados, uma tendência muito grande, por causa desses imigrantes, do calçado masculino. Aqui, para a gente ter uma ideia do mercado que a gente tem, assim, eu acho que não é surpresa para ninguém. A China é o grande exportador aqui para a região, mas notem, por exemplo, o tamanho da Itália e comparem com o tamanho do Brasil. O Brasil, a gente importa no Oriente Médio, de uma maneira geral, e no norte da África, 0,57 das importações vem do Brasil. Então, o que eu ouço sempre, mas a gente não pode competir com a China. Ok, mas olhem o tamanho da Itália. Então, a gente tem potencial para entrar, talvez a gente não tenha preço para entrar nesse mercado que a China tem aqui, mas a gente tem preço e a gente tem qualidade hoje para ter o mercado da Itália. O que falta para a gente sair do quadradinho pequeno ali do Brasil
e ser equivalente a uma Itália, talvez pegar um pouquinho do Vietnã e pegar 50% da Itália, a gente já cresceria muito. Então, tem um mercado muito grande aqui no Oriente Médio e no Norte da África. Eles praticamente não produzem, eles estão importando de países que têm, às vezes, um preço e a qualidade similar ao do Brasil. Então, o que falta para a gente exportar para essa região? Eu não sei se tem alguém de calçados que gostaria de colocar algum comentário sobre isso. Pode seguir. Sim, a Itália tem grandes marcas de luxo, sem dúvida nenhuma. E assim, os expatriados, nós temos os expatriados aqui, nesse caso, os europeus, que vêm com condições econômicas muito boas aqui para os Emirados, e nós temos os locais, que também os locais tendem a ter a melhor condição econômica aqui de Dubai e dos Emirados são da população, desses 15% da população local. Eu acredito, Emerson, que quem está comprando o sapato italiano é o local. Tá? Não é o expatriado não é o expatriado europeu que está aqui e não é o expatriado da Índia ou do Paquistão. É realmente o local. Então, eu não tenho dúvida, a Itália tem um nome no mercado já de muitos, eu estou lendo só a próxima, de décadas de qualidade de calçados, mas a gente pode fazer um trabalho com o Brasil também. A gente não pode mais, eu acho que isso se aplica para vários setores, não só para calçados, e eu sou originalmente de Santa Catarina, eu acompanhei muito a indústria de calçados no Rio Grande do Sul, eu acho que eu sempre fico constrangida de falar de tempo, porque a idade vem chegando e a gente fica pensando que eu trabalhei há 30 anos há 30 anos eu tive experiência com calçados que mudou completamente com o fechamento de fábricas no sul do Brasil, mas eu não gostaria de ver isso mais. Eu sei que é difícil, eu sei que competir com a Itália tem as marcas de luxo, onde é investido um recurso que a gente não tem e uma imagem que a Itália demorou dezenas de décadas para construir, mas a gente tem que achar o nosso nicho. Talvez a gente não consiga pegar todo esse potencial da Itália, né? O Emerson comentou agora que o mesmo vale para as bolsas, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Eu acho que... Por favor. Oh, desculpe, te interrompi. Na verdade, eu queria só fazer um complemento ao que você falou, como você pediu, inclusive, um parecer aí da indústria, né? Mas claro, a gente vem também trabalhando muito essa questão nas nossas tratativas com a indústria calçadista, porque essa referência que a Itália tem é uma conquista, não é? Foram alguns trabalhos a longo prazo conquistados. Mas a provocação que a gente faz nesse sentido é justamente o que você acabou de dizer, né? É a clareza de que os nossos produtos francanos podem ser produtos de valor agregados, produtos diferenciados, e para alguns mercados que nós temos essa sensibilidade de que já há uma dominância assim, de exportadores e impede a nossa entrada, e muito pelo contrário. Então, assim, o que a gente provoca muito é difícil? Tem concorrente? Tem, porém com a clareza, né, dessa identificação de um produto de valor agregado e o esgotamento de abordagens, esse é o ponto, né, que você comentou no começo, estar preparado com relação a produto e marca e esgotar as abordagens existentes, aí sim eu acho que a gente pode ter a conclusão de que o mercado realmente talvez esteja fechado, não é interessante, mas eu reforço um pouco do que você disse, apresentando um cenário de um concorrente brasileiro, que é a Itália, que produz um sapato tão bom quanto o nosso e vice-versa, e que existe fatia de, no mínimo, a oportunidade de abordagem. Então, essa fica como uma provocação e fortalecimento de que nós precisamos apresentar o nosso produto aí, né? Esse é o ponto. Exato, exatamente. E eu me lembro que isso já tem sido discutido há muitos anos, né? A gente não precisa ser a China e a gente não precisa ser a Itália. Existe muita coisa entre a China e a Itália.
Então, tem um filão grande, e, de novo, não só nessa região, mas no mundo todo, que a gente tem que explorar, como o Brasil. Né? Não tenho dúvida que tem mercado. Eu estou vendo aqui, o Luciano está comentando que ficou surpreso em ver o número de calçados e que no interior diversas empresas boas fecharam. Sim, eu acredito que tenha sido quase o mesmo caso do que aconteceu no Rio Grande do Sul, do que aconteceu em outros estados do Brasil. Grande parte, de novo, não são todas as empresas, mas grande parte elas eram, né, compradas, elas fabricavam marcas estrangeiras. Eu me lembro que o Rio Grande do Sul, por exemplo, no caso de calçados femininos, fabricava muito da Nine West, tudo isso. Então, essas marcas ou fecharam ou simplesmente agora estão comprando da China, que a qualidade na China ficou melhor do que era há 20 anos, ou do Vietnã. É isso que eu sei que é muito difícil, eu sei que é muito fácil para a gente, né, para mim, ou para o Rafael, ou para a Laura, para a gente falar isso. Mas se nós ficarmos sempre 100% da produção exportando para outras marcas, a gente nunca vai ter o controle do mercado. Então, assim, exportar faz parte da empresa, exportar, fabricar para outras marcas faz parte também da estratégia, mas eu convido vocês a pensar o que pode ser feito sem grandes investimentos para que a gente possa levar a marca de São Paulo, a marca do Brasil, a marca das suas empresas aqui para o mercado. Porque pode crescer devagar. Ninguém precisa chegar aqui e ter o mesmo investimento que as marcas italianas têm, ou que a Itália fez, não só no calçado, mas no produto italiano. Mas a gente precisa levar um pouco o nome do Brasil, porque senão a gente vai sempre ficar na mão das marcas e nunca vai ter controle, nunca vai entender o mercado. Então, de novo, eu acho que a gente tem que parar nesse momento. E o Luciano colocou de novo, sim, a exportação pode salvar, claro, pode salvar um setor. A gente só tem que ter uma estratégia, e de novo, não só para essa região, mas para onde vocês acharem que é interessante, onde tem mercado, ter uma estratégia de longo prazo e uma estratégia que exija das empresas, dos governos, das entidades, associações, uma presença grande e uma promoção grande do Brasil ou de São Paulo como fornecedor. Feito. Eu vou passar aqui para o próximo, que ainda é de calçados. Aqui a gente tem um pouco do que aconteceu nos últimos meses. Tá? Então, no primeiro trimestre de 2020, teve uma queda. Então, teve uma queda de 14,6% para os países árabes. Mas, em 2009, o Brasil aumentou 68% nas exportações, aqui para os Emirados. Né? Então, teve um aumento. O Brasil tem feito um trabalho para aumentar essa exportação, mas ainda é muito pouco em termos de dólares ou em termos de volume. Tem muito a se fazer aqui. Mas esses dados aqui, desse slide, comprovam que há mercado. E, de novo, aqui eu fiz só para os Emirados, porque a região é tão grande, que a gente tem 25 países. Então, eu fiz para um país, que é Dubai, que é um grande importador em número de pares. Mas a gente tem, eu acho que a CIF também tem, a gente pode até passar alguns dados, a gente tem esses dados para a região toda e não são muito diferentes dos dados aqui dos Emirados. Então, o Brasil começou a ver que tem um mercado e está conseguindo entrar aqui. Isso prova que a gente tem produto, que a gente tem preço e que a gente tem qualidade para esse mercado. Então, por favor, olhem para cá, e não só para os Emirados. Esse foi só um exemplo aqui para a região, até para a gente estar baseado em Dubai, mas a gente tem isso para os outros países também. Então, é uma região sedenta, é uma região que produz muito pouco, é uma região que tem que importar e que não está importando somente a China. Também tem dos outros países, como a Itália, de maior quantidade, de maior qualidade, então tem espaço para o calçado brasileiro. E eu acho importante, na Invest a gente trabalha logicamente, como a CIF, com todos os setores,
Então, alguns setores a gente já tem algumas empresas que nos procuram mais frequentemente, então a gente já tem os dados. Outras a gente vai buscar esses dados quando a gente tem uma apresentação como essa, por exemplo. E eu já tinha alguns dados de calçado, mas desse último ano e desse último trimestre eu não tinha. E a gente fica surpresa eu acho que pela falta de divulgação, e a gente está tentando mudar isso agora com esse webinar, para as oportunidades para a indústria brasileira. Então, de novo, olhem com carinho, conversem com a CIF, conversem com a Invest, comigo, com a Laura, com a Tayami, que estão aí em São Paulo. Se vocês quiserem ter mais informações sobre esse mercado, ou se vocês tiverem interesse em fazer um trabalho mais forte, mais importante aqui nos Emirados e aqui no Oriente Médio. Bom, a gente poderia ficar falando de calçados ou de café por várias horas, mas eu só coloquei as informações essenciais porque eu sei que tem esses dois, além de outros, né? Além de outros setores, mas esses dois setores são bem importantes para aí na região. Bom, desculpa, tinha mais um slide. Então foi o que eu acabei de falar, né? Então a gente tem que analisar a produção, a marca, a qualidade, o preço e ver onde isso se encaixa aqui no Oriente Médio e fazer isso com cuidado. Eu toquei no começo na questão da análise logística. Eu sei que ninguém quer ter estoque, né? As pessoas querem exportar já enfim, o embarque fechado, mas às vezes é necessário ter um estoque por aqui, principalmente se você tiver a sua marca, e Dubai é o local ideal para isso em toda a região. Então, tem várias free zones, tem a Jebel Ali, que é um dos maiores portos do mundo, com taxas portuárias baixíssimas, super rápido, com toda a infraestrutura de armazéns terceirizados, próprios, enfim, que deixa essa parte logística bem tranquila para o exportador brasileiro, e, de novo, tanto para aqui para o Oriente Médio, quanto para o norte da África, quanto para a Índia. Então, isso a gente pode orientar vocês também, mas tem soluções logísticas bem interessantes aqui na região. Silvia. Pode falar. Oi, bom dia, sou Yara. Primeiro, bom dia a todos aí, obrigada pela participação. Eu estava meio escondidinha aqui, eu só queria fazer um comentário fechando esse link do calçado que você fez. Mas uma coisa que a gente sempre tenta enfatizar muito também, em nome da associação, nos trabalhos que a gente vem fazendo, né, é a importância, como você colocou aí, da análise de mercado correta, qual vai ser a minha correta estratégia para a penetração daquele mercado. Então, as chances da gente errar quando a gente tem uma correta interpretação do mundo que a gente está se inserindo, ela é muito menor, né? E a constância, que eu queria só reforçar isso que você falou, do perfil do empresário brasileiro, de não dar o retorno, de às vezes voltar de uma feira, estar atribulado, e não investir naquela longevidade do contato e aquela possibilidade de talvez colher um fruto daqui um ano, daqui 6 meses, e deixar esse imediatismo de lado, né? Então, eu só queria reforçar a importância de termos essa consciência da correta preparação e organização da empresa, assim como um bom acompanhamento, um follow-up, uma proximidade maior do possível comprador, né? Exato, exato. Tere, vou aproveitar essa oportunidade que eu vejo que tem muita pergunta aqui. Deixa eu tentar responder algumas para a gente não perder esse... Aqui, a Andréia pergunta como é que o Brasil é visto no Oriente Médio. A imagem do Brasil a imagem do Brasil por aqui é excelente. Por quê? Porque nós somos grandes exportadores de proteína animal. Como a região aqui não produz quase nada em termos de alimentos, eles têm uma preocupação muito grande com segurança alimentar e realmente ter alimentos para o sustento da sua população. E o Brasil tem essa exportação muito grande, está presente aqui, inclusive com plantas na região. A imagem do Brasil hoje ela é muito direcionada à questão do fornecimento de alimentos, mas é uma imagem muito boa. Então, eu não acho que prejudica absolutamente nada, não há prejuízo nenhum aqui. A imagem do Brasil é excelente, é um país considerado parceiro do Oriente Médio e do Norte da África, então vocês podem também utilizar isso. Jogos educativos em inglês, eu imagino que, assim, a gente não fez estudo sobre isso,
Roberta, mas eu imagino que tenha. O que acontece eu acho que a gente teria que ver, por exemplo, no caso dos Emirados, não tem uma população infantil muito grande, porque grande parte dos habitantes aqui são expatriados, que vêm sem as suas famílias, mas, sem dúvida, tem um mercado, e tem um mercado também nos outros países aqui da região. Incentivo para o segmento de calçados e bolsas, eu acho que talvez a CIF possa orientar vocês nisso depois. Eu não sei nenhum incentivo. Bom, tem o programa Exporta São Paulo, sem dúvida alguma, mas algum incentivo, enfim, fiscal ou incentivo, eu não sei, financeiro, eu não sei dizer, acredito que não haja, mas eu não sei dizer isso. Rafael, também, se quiser, fique à vontade em interromper e responder. Não, fica tranquilo. Eu acho que tem um volume considerável de perguntas, Silvia. Pode ficar à vontade também na sequência, a gente vai retomando, tá? Tá. Silvia. Pode falar, Laura, por favor. Não, eu só queria, antes de continuar as perguntas, eu queria lembrar aqui, até no que a Suiara mencionou também, eu acho que a gente tem que ver que aqui no estado de São Paulo, vocês têm muito apoio no projeto de vocês. Então, vocês têm a CIF aí em Franca e a Andréia estava aqui na lista também de participantes. A Andréia está na equipe de exportação da Invest São Paulo. Então, todo esse processo anterior até ir para os escritórios e fazer um trabalho muito específico para a empresa de vocês, contem com o apoio deles para fazer pesquisa de mercado, adequação dos produtos. Então, falem com a Andréia, falem com o Rafael, com a Suiara aí, que eles com certeza vão apoiar vocês. Perfeito, Laura, obrigada. Eu vou responder só 3 perguntas aqui. Por favor, eu não sei quem é que queria falar. Pode perguntar, sim. Não, pode seguir. Uma pessoa falou que tem o ramo do agronegócio com foco em tecnologia para suinocultura. Essa área aqui é um pouco complicada, porque não tem o consumo de suínos, né? Porque grande parte da população é muçulmana. Então, assim, se for a tecnologia aplicada para a suinocultura, eu realmente não vejo muito espaço aqui na região. Artigos de madeira maciça para decoração e mesa posta, eu imagino que tenha também. Eu não fiz esse estudo ainda, mas eu imagino que tenha também um mercado em toda a região para isso. A exportação de cosmético feminino. Aqui, de novo, a gente poderia fazer um outro webinar sobre isso. Existe uma demanda por cosmético feminino, sem dúvida nenhuma, na região toda, principalmente no Oriente Médio, não tanto no norte da África. E tem uma tendência agora ao cosmético halal. Né? Halal é a certificação que, primeiramente, é uma certificação para alimentos, para carnes, para proteína animal. E hoje tem se expandido para moda, inclusive tem calçados também, mas para cosmético. Então, o cosmético halal tem aumentado muito aqui na região e ele funciona como uma promoção de marca mesmo. O produto halal ele pode ser um pouco mais caro, o consumidor aceita que ele seja um pouco mais caro porque sabe que está pagando por alguma coisa que tem uma certificação, que tem um premium. Então, é um mercado também que pode ser explorado. Eu não tenho informação, Igor, sobre adesivos selantes, livres de solventes. Tá? Mas manda um e-mail para a gente, eu vou dar o contato no final. A gente pode, junto com o Rafael, ver como é que a gente pode te atender nisso. Bom, eu vou falar um pouquinho de café, Silvia, ainda tenho 3 tópicos. Então, pode falar. Oi, Silvia. José Humberto também perguntou sobre o mercado de produtos médicos. Não sei se você tem informações sobre isso no Oriente Médio. Desculpa, eu não vi. O mercado de produtos médicos, especialmente nos Emirados, é um mercado que tem se desenvolvido muito, porque Dubai, principalmente, quer ser, e hoje o centro de atendimento médico de todo o Oriente Médio e do Norte da África. Então, existe um investimento muito grande do governo dos Emirados em toda a tecnologia, treinamento, nos hospitais, nas clínicas médicas aqui nos Emirados. Então, eu acredito que seja um mercado bem interessante, sim.
Eu acho que tem que ver exatamente qual é o produto, qual é o equipamento, se isso já é utilizado aqui, mas existe, principalmente em Dubai, eu olharia com mais carinho para Dubai, porque está se tornando um polo importante na região para tratamento médico e para o turismo médico, inclusive. Bom, falar um pouquinho de café. Ah, eu sabia que isso ia acontecer. Desculpem, ali tem algum problema entre o PowerPoint e o Excel que às vezes não sai o nome ali no gráfico. Eu dividi em dois, falar um pouquinho de café verde e falar um pouquinho de café torrado. Aqui eu vou dar os números para vocês, já que não saiu aqui. E tinha saído no teste que eu fiz antes, mas não saiu aqui. Os maiores importadores da região, aqui do Oriente Médio e Norte da África, aqui está incluída a Índia, porque o mercado na Índia tem aumentado muito. A Índia não era um país tradicional para café, mas nos últimos 15 anos tem aumentado muito. Então eu achei muito interessante incluir a Índia aqui. O segundo, que vocês não conseguem ver aqui, é a Arábia Saudita, depois Turquia, Egito, Marrocos, Jordânia, Líbano, Israel e Emirados. Eu acho que Emirados não, nem dá para ver aqui. Mas, enfim, esses são os grandes importadores de café verde. Emirados tem um programa grande para importação de café verde para torrefação aqui nos Emirados, aqui em Dubai. De qualquer maneira, a gente sempre prefere que a gente possa agregar valor na exportação no Brasil, né? Então, pode exportar café verde? Lógico, né? Melhor exportar café verde do que não exportar, mas se conseguir exportar o café torrado e talvez já embalado, com uma marca própria da empresa, é ainda melhor, mas eu sei que pode ser um pouco complicado. Aqui tem os mesmos dados para o café torrado. Eu vou ler de novo aqui para vocês, porque também não apareceu. Então, Israel é o maior importador. Depois, esse quadrado vermelho aqui é os Emirados. Então, com 57 milhões de dólares em 2018. Então, vocês veem que ele não é um grande importador de café verde, mas ele é um grande importador de café torrado. Talvez por isso que o governo local quer estimular a torrefação aqui, porque o país importa muito café torrado. O que tem acontecido nos últimos anos, café sempre foi parte dos hábitos árabes, mas era um hábito de pessoas mais velhas, então acima dos 40 anos, com toda a cultura de Starbucks, de coffee shops, isso começou a se tornar também um mercado para acima dos 15 anos. Então tem aumentado muito a demanda de café aqui no mercado do Oriente Médio de uma forma geral. E, enfim, Índia é um país com mais de 1 bilhão de pessoas, por menos que seja desenvolvido lá, se bem que tem se desenvolvido também nas últimas décadas, é um mercado enorme para os nossos produtos. Aqui é a origem. Eu sempre fico um pouco estressada em apresentar alguma coisa onde a gente tem um potencial tão grande e a gente não está aproveitando esse potencial. Aqui eu isolei só os Emirados, já que é um grande importador de café torrado, né? Então, o azul é 2016, vermelho 2017 e o verde é 2018. A gente tem alguns dados de 2019, mas não tinha o ano fechado, então eu achei melhor deixar assim, para a gente conseguir ver o mercado que a gente tem. O Brasil é as últimas colunas aqui da direita tem aumentado, o Brasil tem aumentado, e vocês vão ver no próximo gráfico, eu dei um close na situação do Brasil, mas eu me pergunto como o Brasil, um grande produtor, a gente tem torrefações, a gente tem todo o parque para o processamento do café, e quem tá exportando aqui para os Emirados é a Suíça, a Itália e a Holanda. Então, como que a gente, como Brasil, como que a gente deixou chegar nessa situação? E eu coloco aqui todos nós. Eu trabalhei por muitos anos na Apex Brasil, então eu acho que tem uma responsabilidade de todos, mas
como que a gente deixou chegar nessa situação? Como que os Emirados hoje importam mais café da Suíça do que do Brasil? Mais café da Alemanha, mais café, até dos Estados Unidos. O que a gente pode fazer para mudar isso? Porque existe mercado e claramente o problema não é preço. Porque se a Suíça está conseguindo importar café verde do Brasil, processar esse café lá, embalar esse café lá e exportar a um preço que está sendo adquirido aqui pelos Emirados e é o maior exportador para a região, a gente também tem que conseguir fazer isso. E muitas vezes, eu tenho ouvido isso muito, a questão da logística para o Oriente Médio. Eu sei que não é a melhor logística do mundo, eu sei que não tem, muitas vezes não tem os navios diretos, tem alguns problemas, mas a gente consegue se organizar para fazer esse produto chegar aqui. Gente, os Estados Unidos está exportando mais do que a gente. Perfeito. Desculpa, de novo, eu não estou vendo se tem algum comentário especificamente sobre o café, porque... Ah, tá, o café... Tá. Eu não entrei aqui em café solúvel, mas eu acredito que esteja junto na NCM do café torrado também, porque eu usei só... Eu acho que, Silvia... Pode falar, por favor, Rafael. Acho que nesse caso não, o solúvel ele tem um NCM diferente, mas eu queria aproveitar essa oportunidade que você falou também com relação ao café torrado, né? Nós temos, inclusive, através dos trabalhos que o DNI vem fazendo na linha de inteligência comercial, nós temos alguns estudos recentes sobre o posicionamento do café mundialmente falando, e é notório, e eu sei que quem é cafeicultor aí desse grupo, talvez seja redundante eu dizer, mas nós já sabemos há muito tempo que o Brasil é perfil exportador de commodities do café verde para os países europeus. A gente pega o volume hoje dos negócios de França, Itália, Alemanha. França, por incrível que pareça, tem sido o maior importador de café verde do Brasil. E a gente fica com mais uma vez, com essa esse mito, né, de que o café torrado ele tem uma tributação em alguns países, e realmente tem, alguns países protegem nesse sentido. Agora, o valor agregado que se consegue nesses produtos, quando nós conseguimos fazer essa exportação direto, e que quando a gente faz a relação quantidade e valor, não necessariamente nós vamos alcançar, longe de alcançar volumes de negócios do café verde, mas, mais uma vez, eu trago o seu exemplo da oportunidade de abordagem, ou seja, produto nós temos, estamos localizados na região da Alta Mogiana, a região mais rica do café do Brasil. Nós temos regularidade de produtos através de alguns produtores e através da própria cooperativa da cidade. Ou seja, são provocações também que eu acho que a gente tem que linkar com a abertura que você está dando para que a gente possa levar essas oportunidades aí para fora. Tá? Perfeito. Rafael, vou aproveitar e vou responder algumas perguntas que eu estou vendo aqui. Cafés funcionais. Sônia, eu não sei, eu não fiz nenhuma pesquisa a respeito de cafés funcionais termogênicos. Então, eu não sei responder isso, mas eu acredito que tem um mercado quase no mundo todo. Eu não sei a regulamentação dos termogênicos aqui no Oriente Médio. Tem muito elemento funcional e muito vitamina ou somente produtos para emagrecer, termogênicos, que são proibidos aqui. Então, no Oriente Médio todo, nos países muçulmanos. Mas eu acho que teria que ver o caso específico dessa ideia de vocês. O café solúvel, sim, o Rafael já conversou. Silvia, só uma coisinha, se você me permitir. Por favor, Laura. Essa parte de café funcional, lógico, depois de avaliar toda a legislação, porque a gente sabe que tem uma série de substâncias que não são autorizadas nos Emirados, eu acho que, minha percepção também de mercado, eu acho que tem um mercado ali que é dos expatriados brasileiros que tem uma comunidade muito grande de expatriados na região de Abu Dhabi devido ao jiu-jitsu. Então, esse mercado da saudade pode ser que seja uma avaliação de possibilidade. Exato. Ótimo, Laura. Essa importância do jiu-jitsu eu não falei, foi muito bom que a Laura lembrou. Tem uma história que... Vocês se incomodam se a gente passar um pouquinho da 1 hora, porque tem ainda algumas coisas para
para falar, mas eu não gostaria de deixar passar informações que podem ser importantes para vocês. Pode Sem seguir, problema, Rafael? Pode seguir, fica à vontade. Jiu-jitsu se tornou um esporte obrigatório para toda a rede de escolas aqui nos Emirados, porque uma família de um sheik, enfim, ele tinha um filho que foi para o exterior, se envolveu com droga e depois foi salvo pelo jiu-jitsu. Então, eles trouxeram instrutores de jiu-jitsu e hoje toda a escola ensina jiu-jitsu para as crianças. E, claro, essas crianças crescem com jiu-jitsu e se tornam, enfim, praticantes do esporte, e é um esporte muito grande, muito importante aqui. Então, a Laura colocou super bem, pode haver um mercado não só nos brasileiros, que são os professores, geralmente, mas com aqueles que se aplicam ao esporte, não tem problema nenhum. Certificação halal. Não é todo produto que precisa de certificação halal, tá? A certificação halal, ela é obrigatória para os produtos de origem animal ou que tem que tem no seu processo a utilização de algum produto de origem animal. Principalmente se for, por exemplo, se originalmente ou tradicionalmente é usado algum subproduto de suínos, e claro, não vai ser esse o caso na exportação para cá, mas daí se torna interessante, se torna obrigatória a certificação halal. Para outros produtos, por exemplo, o laticínio é um que não exige a certificação halal. É bom ter? Sim. Vai dar mais tranquilidade para o comprador? Sem dúvida nenhuma. Vai poder ser vendido ao consumidor por um preço mais alto? Também. E tem outras certificações, no caso de alimentos, que daí dependem por país, aqui da região toda. Então, os Emirados, por exemplo, para os laticínios exige uma Emirates Quality Mark, que é basicamente formulários que a empresa produz, que certifica algumas coisas, entre elas que não tem nenhum suíno, seu produto suíno na preparação do produto. Mas, hoje em dia, qualquer produto pode ser certificado halal. Existem várias empresas que certificam halal no Brasil hoje. O que é importante, se vocês tiverem interesse, é, primeiro, pesquisar, porque tem empresas que só certificam halal para alguns países. Então, que elas só têm o direito de certificar halal lá para o Emirados e para a Arábia Saudita. Outras só para o Emirados, outras só para a Arábia Saudita. Então, só entendam bem a empresa que vai fornecer esse serviço de certificação para vocês, para onde que o certificado é válido. A gente teve, a Laura estava comigo, casos aqui de empresas que certificaram halal e depois o certificado não era válido para os grandes mercados, só para países muito pequenos, enfim, que nem importavam aquele produto. Então, tenham cuidado nisso. E quem quiser certificar halal para usar como um instrumento de marketing, uma valorização do produto, também pode certificar. Alguém me perguntou aqui se tem mercado para plus size feminino. Eu imagino que tem, assim, eu seria cliente. Quem foi que perguntou? Acho que foi Sônia, não sei quem é que perguntou, mas eu não sei, não é um mercado óbvio, como é, por exemplo, o mercado dos Estados Unidos. Tá? Eu não tenho visto uma população, até porque, por exemplo, a população feminina aqui nos Emirados é um pouco reduzida, é bem reduzida. Eu não tenho visto muitas lojas de produtos plus size por aqui. Tá? Eu vi outra pergunta que já não sei mais onde está, que é a parte de construção civil. Os Emirados, de uma forma geral, são um campo de construção. A gente tem prédios novos, casas novas, shoppings novos, rodovias, plantas, fábricas, enfim, sendo construídas a todo momento. Eu não sei como é que isso vai ficar depois dessa pandemia. Tá? E eu não quero ignorar a pandemia aqui, mas se a gente começar a falar só sobre a pandemia e os efeitos aqui, a gente pode ficar também mais 2 horas falando. Dubai voltou ao normal, hoje está tudo aberto em Dubai, tem novos casos, mais ou menos 300 casos por dia nos Emirados de uma forma geral, mas Dubai está todo aberto, sem restrição nenhuma. Abu Dhabi está um pouco fechado. Não houve... a construção civil aqui nunca parou durante a pandemia, tá? Nenhuma obra ela parou, as pessoas continuaram trabalhando, mas eu não sei
e a gente vai ficar analisando isso muito no próximo mês, nos próximos 2 meses, qual é o futuro, qual é o impacto de Dubai, para Dubai, especificamente no ramo da construção civil. A gente teve, por exemplo, com a Emirates, um empregador muito considerável para a região, como vocês devem imaginar. Ela tinha 4.000 pilotos que estavam baseados aqui em Dubai, 700 deles foram demitidos durante a pandemia. Então, é uma perda muito grande. Existem empresas fechando, principalmente as empresas que estavam ligadas à aviação e ligadas à Emirates. A Emirates comprava muito localmente, todas as refeições eram feitas aqui praticamente, então teve um impacto grande e pode ter um impacto também na construção civil. Então, sem dúvida, sem pandemia, não tenho a menor dúvida que o mercado de Dubai provavelmente é um dos melhores mercados do mundo para construção civil. São produtos de qualidade, tanto equipamentos, vidro, madeira, absolutamente tudo, mas eu não sei como é que isso vai ficar depois dessa pandemia. Eu vou continuar, depois, se a gente tiver tempo, ou daí quem fez a pergunta pode ficar mais um pouquinho, tá? Combinado. Tá, tem uma do Igor que eu vou falar porque é uma mais rápida e mais simples. Você tem informação sobre a impressão 3D na construção civil. Dubai tem um prédio governamental feito com impressora 3D. Ele está sendo usado como, eu acho que é um escritório, não sei se é departamento econômico aqui de Dubai, mas tem. Então, eles estão testando bastante tudo que é tecnologia de ponta, sustentável, rápido. Dubai especificamente testa. Eu não tenho informação sobre a impressão 3D para construção civil nos outros mercados. Gente, eu vou fechar o chat aqui, eu vou só abaixar aqui, vou me concentrar um pouquinho na apresentação. Depois, no final, eu volto e a gente pode ir pergunta por pergunta. Pode ser? Pode ser, Rafael? Pode ser sim, Silvio, pode seguir. Bom, aqui o Brasil eu só fiz, como a gente não consegue enxergar ali os nossos dados, é a boa notícia, tem aumentado, sim, tem aumentado. O Brasil não está parado na exportação na exportação para os Emirados do café torrado, mas voltando para cá, o potencial é muito grande, muito maior do que esse aumento que a gente tem apresentado nesses últimos anos. Aqui, histórico de início. Aqui eu tenho um pouquinho sobre 2018 e 2019. Então, o único país que teve uma queda na importação de café, daí aqui são todos os cafés, tanto verde quanto torrado, do Brasil foi o Líbano. Então, teve uma queda considerável, quase 25%, mas nós tivemos alta na Síria, na Jordânia, na Tunísia, na Arábia Saudita e nos Emirados. Que também foi uma alta considerável, para descontar um pouquinho do problema do Líbano, 21,8%. Então, de novo, o Brasil a gente consegue ver que existe um esforço de exportação, mas o potencial é muito maior. A gente tem que aumentar, tem que ter resultados muito melhores do que esses, porque a gente sabe que o mercado tem potencial e que a gente sabe que a gente tem preço, que a gente tem produção e que a gente tem qualidade para esse mercado. Eu falei, tem muita coffee shop novas, tem a venda de café online, que tem crescido bastante, cultura do café para gerações mais novas, tem a preocupação com sustentabilidade ambiental e social dos produtores, então qualquer indústria que tenha algum projeto de apoio aos agricultores, é importante também divulgar aqui. E de novo, a região não produz nada, então tem um potencial muito grande. Eu coloquei esse DMCC Coffee Center, que foi um centro para todos os assuntos relacionados ao café, que Dubai abriu há mais ou menos um ano. E ali ele faz estudos, pesquisas de mercado, busca de importadores, formação de torrefadores aqui da região. É um centro grande, mas só para mostrar para vocês a importância do café aqui nos Emirados, que hoje tem um centro de café super bem desenvolvido, que tem um apoio do governo, mas com um apoio muito grande de toda a região para o desenvolvimento do café. Então, é uma cultura forte e que depende 100% das importações.
Aqui, de novo, isso não é muito diferente do calçado. Então, eu gostaria de, como o Rafael falou, que vocês considerassem não só o café verde, mas também tivessem um cuidado especial na preparação do café torrado aqui para a região, né? Porque a gente viu que tem mercado. A Suíça tem exportações para cá enormes. E tem a identificação de todos os compradores. Então, tem aqui o food service, tem distribuidores, tem os torrefadores, no caso de decidir vender o café verde, de todo tipo de qualidade, as lojas físicas e as lojas online. O mesmo que eu falei para calçados vale aqui para o café também, que é a questão da free zone e das soluções logísticas que nós temos aqui para a região toda. Essa questão logística é sempre uma questão que às vezes apavora um pouco o exportador. Aqui eu garanto, é muito simples. Dubai vive de ser o ponto intermediário entre importações e exportações para todo o Oriente Médio e agora para a Índia também. Então, esse sistema logístico, esse sistema, enfim, com as free zones que existe hoje, com todos os armazéns que existem, com os baixos custos portuários, das taxas, é muito simples. Vocês não precisam nem se envolver. Isso é uma coisa que o escritório pode ajudar vocês a encontrar parceiros aqui que possam lidar com toda essa exportação, com redistribuição, enfim, com, às vezes, até, se necessário, uma reembalagem, uma reetiquetagem. Isso tudo pode ser feito em Dubai, dentro das free zones. Não há problema absolutamente nenhum e chega dentro de dias nos outros mercados da região. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho, estou saindo agora do café e do calçado para falar um pouquinho do mercado do Oriente Médio em geral. Eu coloquei aqui, como a nossa área é uma área muito grande, a cultura da Índia é muito diferente da cultura dos países árabes, dos países muçulmanos aqui do Oriente Médio, que pode ser um pouco diferente também de países não muçulmanos, mas vocês seguindo essas dicas aqui, vocês não vão errar. Respeitar a regra e a cultura local sem exceção é o primeiro e provavelmente o mais importante. Isso eu vejo refletido não só nas pessoas que vêm aqui para vender em Dubai, mas nos expatriados. Aqui, a ideia toda no Oriente Médio é que nós estamos aqui, os expatriados estão aqui, os turistas estão aqui a convite e quase pelo favor dado pelos países. Então, respeitar os costumes locais é essencial, mesmo que em algum país mais radical possa lhe ofender, né? Então, a gente sabe, Emirados é muito liberal, mas, claro, a Arábia Saudita, por exemplo, em relação a mulheres é um pouco diferente. Então, se você não se sente à vontade em seguir as normas da Arábia Saudita, se você for mulher, não vá. Você não tem nada a ganhar indo lá e desrespeitando a cultura local só porque você quer deixar claro que não concorda com a cultura local. É lógico que nenhum de nós concorda, mas não tem como lidar com isso sem causar danos à imagem da sua empresa. Então, tem essa consciência que tem as regras, tem países mais liberais, tem países menos liberais. Aqui no segundo ponto eu coloquei, tem países árabes, não árabes, tem países muçulmanos, tem países cristãos, então tem uma variedade incrível de países. E dentro dos muçulmanos a gente tem liberais como aqui e menos liberais como a Arábia Saudita, mas é muito importante respeitar absolutamente todas as regras e a cultura local também. Contato pessoal frequente é importantíssimo. Não tem como vender para a região sem ter tido um contato pessoal pelo menos uma vez. Geralmente o primeiro contato é de uma feira ou numa rodada de negócios, e depois tem existe uma outra visita do exportador estrangeiro aqui. São reuniões, eu vou falar sobre isso no próximo tópico, mas são reuniões que são extremamente demoradas. Isso é muito importante, muito importante. E, de novo, o último tópico aí de cultura, que é respeitar a cultura local na hora de se vestir. Se você tiver reunião em países árabes, homens, usem terno. Claro que o local aqui não vai estar de terno, ele vai estar com o traje
tradicional deles, mas o equivalente ao traje tradicional deles no ambiente de trabalho, no ambiente de negócios, é o terno e gravata, apesar dos 48 graus centígrados que hoje está em Dubai, mas isso é importante. Mulheres, em Dubai não é proibido quase nada em termos de traje, mas é de bom tom e vale ajudar, se não for nada extremamente curto, com decotes extremamente pronunciados, ou até sem manga. Então, sempre usar uma manguinha, 3/4, enfim, até às vezes pode usar uma manga curta nesse verão, mas se vestir discretamente. Isso é muito importante. Um outro ponto que eu não falei ali no calçados, mas que é importante aqui no traje, o traje do árabe, que é aquela bata branca, coisa e tal, ele é usado geralmente com sandálias de couro. Tá? Claro que o árabe usa muito sapato fechado também, mas a sandália de couro ela é usual em qualquer ambiente, inclusive nos ambientes mais formais, quando utilizada com o traje típico masculino árabe. Então, eu acho que é uma informação importante também que eu não falei para vocês ali na parte dos calçados. As reuniões são muito longas, então eu recomendo no máximo uma reunião, uma reunião de manhã cedo, talvez uma reunião ao almoço e uma reunião à tarde. Eles tendem a trabalhar, principalmente nos países árabes, até as 3h30, 4 da tarde, se bem que às 7 horas da manhã eles já estão no escritório, mas as reuniões vão se prolongar. Existe muita reunião de última hora, vocês vão ver quando vocês tiverem os contatos aqui, vocês podem entrar em contato e falar, eu vou estar aí daqui a 3 semanas, poder marcar uma reunião para quarta-feira, dia 12. Às vezes o importador fala, não, me liga quando você chegar. Então, quando ele quer marcar quando você estiver aqui. Então, não coloquem uma agenda muito, muito forte, muito fechada, porque precisa de acomodação de última hora também. As conversas informais, conversas longas. Esse ponto do preço é um ponto importante. Ele vai perguntar sobre o preço, mas não é recomendável discutir preço numa primeira reunião. Então, diz que vai mandar depois, por e-mail, que vai dar depois, ou informa os preços médios. Mas uma coisa que você não quer discutir na primeira reunião é ter uma discussão inflamada sobre preço. Primeiro, a gente vai estabelecer relacionamento, vai estabelecer se a qualidade do produto é aceitável, se a entrega é aceitável. O preço é algo que vem depois. Deixem primeiro essa reunião, essa conexão realmente existir para depois fornecer os preços. Eles vão insistir, mas eles sabem que, eu acho que é quase que por obrigação, vão insistir, mas você fala que vai mandar depois, não tem problema absolutamente nenhum. Aqui nos países muçulmanos, final de semana é sexta-feira e sábado. Gente, é completamente inaceitável sugerir uma reunião para sexta-feira para um árabe. A sexta-feira é equivalente ao domingo nos países cristãos tradicionais. Então, assim, sexta-feira é um dia sagrado deles, eles não vão trabalhar sexta-feira e é um pouco ofensivo sugerir alguma coisa para sexta-feira. Sábado, muita coisa, empresa não abre, mas o comércio está aberto, tem algumas coisas mais abertas, mas assim, sexta-feira é o dia sagrado e não sugiram, por favor, e tenham cuidado na hora principalmente agora que a gente está nesse sistema online, de webinar, coisa e tal, assim, vejam na agenda antes, se o dia que vocês estão marcando para uma reunião, para um webinar, para uma ligação, se é uma sexta-feira. Não é bom sugerir alguma coisa para sexta-feira, porque demonstra uma falta de conhecimento ou de cuidado com a cultura local. Então, ele não vai trabalhar na sexta-feira de jeito nenhum. Então, não peça, dê uma olhada no calendário antes e não faça sugestão de sexta-feira, por favor. Os muçulmanos não podem beber álcool. Em muitos países muçulmanos, o álcool é proibido, é completamente à venda.
No caso de Dubai, a venda é permitida em alguns restaurantes, mas, por favor, jamais peça álcool em qualquer reunião, em qualquer almoço, em qualquer jantar que você tenha com os árabes. E muito provavelmente eles vão convidar para um almoço, normalmente um almoço de negócios. Então não peça álcool de jeito nenhum. Por último, nessa questão das dicas, nunca mande nenhuma informação genérica para o seu cliente aqui na região. Então, mesmo que seja uma apresentação em PowerPoint, coloque lá no início o nome do seu cliente, mencione o seu cliente nos slides, né? Entenda um pouco do que ele precisa, do mercado que ele representa e inclua isso na apresentação. Assim, um folder pode ser mandado, claro, um folder é algo que não dá para mudar enfim, com tão pouco tempo, mas tente, no máximo, direcionar isso para as necessidades do seu cliente. E, de novo, que é respeitar a cultura também, a marca deve respeitar os costumes locais. Então, propaganda, apelo, aquele apelo que eu acho que quase nenhum de nós gosta, mas aquele apelo de mulher de biquíni na praia que o Brasil usa às vezes nos Estados Unidos e na Europa, por favor, isso não pode, não é nada aceitável aqui. Então tenham bastante cuidado no que a marca representa aqui nesse mercado e no que ela evoca com logo, com embalagem, ou em toda a comunicação direta ao consumidor final ou ao importador. Passando muito. Bom, eu vou falar agora rapidamente, desculpa, já estou bem atrasada aqui, mas o apoio, ao invés de São Paulo, através dos escritórios aqui de Dubai e no escritório da China, tem uma série de serviços para as empresas paulistas. Então, quem tiver interesse, a Laura está aqui, o Rafael aí na CIF também tem algumas informações. Então, nós fazemos pesquisas de mercado personalizadas, que são compartilhadas somente com a sua empresa. Não é, por exemplo, café, como eu fiz aqui, café verde e café torrado, mas qual é a qualidade do café, qual é a marca que essa empresa quer dar, qual é o tipo de estratégia para ela entrar no mercado, tudo isso a gente identifica. Compradores a gente identifica também. E aqui é importante falar que a gente é diferente de outras entidades. Por exemplo, e eu já vou dar uma dica para vocês aqui, se a intenção é ter uma lista estatística de importadores de café, gente, peçam para a Embaixada do Brasil em Abu Dhabi, eles têm isso pronto. Agora vai ser uma lista, claro, que ninguém ligou para checar, ninguém verificou se o comprador é aquele mesmo que está ali, ou às vezes não tem nem nome, se a empresa tem aumentado ou diminuído essas compras nesse período, qual é o histórico deles. Então, o que a gente faz na Invest é algo muito personalizado para a sua necessidade, o que é diferente desses outros serviços que são prestados aqui na região. Agendamento de reunião com compradores, isso, de novo, aqui para todo o Oriente Médio, para o norte da África e também para a Índia. Apoio na adaptação do material de marketing de acordo com os costumes locais. O material aqui, mesmo para os países árabes, ele não precisa ser em árabe, ele pode ser em inglês, é bem aceito em inglês, mas tem vários ajustes para fazer, até mesmo no inglês. O inglês no Brasil geralmente é usado, feita uma tradução do inglês americano, aqui eles usam muito o inglês britânico, tem termos que não parecem ofensivos no Brasil, que podem ser ofensivos aqui. Então, essa parte de revisão do material de marketing, das fotografias, de vídeos, a gente faz também pelo escritório, parceiros e fornecedores, agenda de eventos importantes para os seus... Desculpa, tem um erro ali na África, mas para os seus... dos eventos para os seus setores aqui, regulamentação, certificação, stakeholders, eventos de promoção, de aproximação cultural, toda a tradução também fazemos para o inglês, árabe, português. Enfim, temos até o escritório, e eu vou só passar aqui, porque eu vou falar sobre esses assuntos no próximo. Nós temos um escritório na Dubai Maritime City, que é bem perto do centro de Dubai, que tem uma estrutura física não só para a equipe do escritório da Invest São Paulo aqui em Dubai, como também para as empresas. Então, a empresa pode utilizar o escritório de Dubai, eventualmente, quando estiver em Dubai, por exemplo, para reuniões, para trabalhar daqui com toda a infraestrutura,
ela pode ter um endereço em Dubai conosco, então ter um endereço em Dubai acho que fica muito mais fácil de chegar aos compradores, passa uma confiança muito grande em ter esse endereço em Dubai, e conosco vocês podem, no nosso escritório, nós temos 11 estações de trabalho, salas de reunião à disposição de vocês. Então tem, até mesmo nós temos algumas empresas que ou nos pedem para a gente contratar alguém que é funcionário da Invest São Paulo, mas que vai dedicar o seu tempo todo para aquela empresa, identificando oportunidades, vendo regulamentações, representando a empresa em eventos, ou muitas vezes a empresa brasileira, claro, em estágios bem mais avançados, depois de estabelecer realmente no mercado, a empresa brasileira às vezes ou contrata alguém aqui diretamente ou manda alguém do Brasil para ficar no escritório da Invest São Paulo. Então, você não precisa ter essa própria estrutura, ter que investir em todas as licenças para o espaço físico, conta de luz. Você pode usar também o escritório da Invest São Paulo. E, de novo, divulgação, correspondência, nós temos um boletim mensal, guia de expatriação para quem quiser seguir por esse caminho. Tem todo o apoio. E, além disso, todo o apoio na pesquisa de mercado também nós podemos fazer, além de fazer do produto em si e da tendência do mercado, nós podemos fazer o que eu falei muito aqui hoje, que é a questão da logística. Qual seria a logística melhor para o seu produto saindo de São Paulo e chegando nos mercados do Oriente Médio, Norte da África e Índia? Nós temos parceiros aqui para poder fazer isso e apresentar para vocês as melhores soluções também para esses casos. Bom, eu já avancei, 1h20, mas a gente tem a Laura, esses são os nossos celulares. Vocês podem entrar em contato por WhatsApp, o e-mail é bem fácil, dubai@investsaopaulo.org.br. A Laura e a Tayami estão em São Paulo, né, Rafael? A gente tem vários projetos em conjunto, então tem um relacionamento muito bom com a CIF. Vocês têm muita sorte de ter uma associação que tem uma área internacional desenvolvida, não são todas que têm. Então, contem com o apoio também da CIF, da Invest São Paulo. Tem muita organização tentando ajudar nessa promoção de exportação. Então, conheçam bem todo o ambiente, conversem bastante com o Rafael, conversem com a Laura no Brasil, e eu tenho absoluta certeza que vocês vão ter o apoio necessário. Recurso é sempre o problema, eu acho que não é só, não é só para exportação, mas todo o apoio de informação que a gente puder passar para vocês, toda a identificação de oportunidades, vocês podem ter certeza que nós estamos todos trabalhando para isso. Laura, eu não sei se tens alguma... Eu ia passar um pouquinho para as perguntas, para quem quiser ficar, e eu posso comentar um pouco mais as perguntas, Rafael. O que vocês acham? Sim, eu acho que sim. Eu acho que, primeiro, Silvia, eu queria já de antemão te agradecer pelo conteúdo, pela clareza e pela mescla de situações estratégicas e outras muito simples, né? E isso é muito legal, essas visões de como se portar, como se comportar, como preparar a empresa. Então, eu já queria te agradecer, assim, pelo conteúdo que você expôs, agradecer a Laura e toda a equipe operacional, e convidar para quem quiser permanecer conosco na sala, fique à vontade. Nós ainda temos o seu tempo, estamos à sua disposição, Silvia, para seguir com os esclarecimentos das perguntas, e é contigo. Obrigada. Deixa eu voltar aqui para ver onde é que a gente parou. Produtos apícolas, como mel e própolis, existe mercado, existe certificação halal também, mas eu acredito que não seja necessário, mas é recomendável. Rebeca, mercado de gado vivo e pescados. Eu não tenho informação sobre mercado de gado vivo. Não tenho. Laura, tens alguma informação sobre isso? Sobre gado vivo, eu acho que não, mas a gente pode... Eu vou falar com alguns parceiros, eu posso avaliar. Rebeca, manda um e-mail para a gente exatamente o que interessa nesse gado vivo e pescado, e a gente pode ajudar. Construção civil, impressão 3D.
Automação industrial. Depende muito do país. Muitos países aqui não têm áreas industriais muito desenvolvidas, mas isso tem mudado muito nos últimos anos. Mas quando tem as plantas, o grau de automação é muito grande. Então, eu acredito que é uma questão de identificar exatamente os mercados. E aqui é um pouco difícil responder todas as perguntas, porque como a gente tem 25 mercados, cada um, para alguns produtos é mais ou menos a mesma informação, mas nesse caso a automação industrial é muito o perfil do parque fabril de cada um dos países. Então a gente teria que fazer uma pesquisa para ver a questão da automação industrial. Em termos de varejo, a Ciara perguntou, em termos de varejo, como é o perfil para cafés? Embalagens grandes, pequenas, perfil de compra do consumidor, cafés especiais com... Existe o hábito de compras periódicas, e daí, Ciara, a gente tem as diversas demografias aqui de Dubai. Então, tem, por exemplo, os supermercados que são mais voltados para a comunidade indiana, para a comunidade paquistanesa, que tendem a ser supermercados com preço mais em conta e com produtos mais baratos, de qualidade não tão premium. E tem, por exemplo, Carrefour, que é bem direcionado tanto para os indianos quanto para os expatriados europeus, que tem produtos desde qualidade básica até uma qualidade mais premium, até supermercados. Tem muitas redes aqui que são redes britânicas. Então, tem Waitrose, Spinneys, que tem um produto de qualidade mais premium. Peraí, deixa eu voltar aqui que saiu. Não tem embalagens tão grandes, Ciara, como tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? O que eu vejo muito de café, e eu sou uma ávida consumidora de café, eu e a Laura, a maioria das embalagens é de 500 gramas do café moído. Raramente eu vejo algo maior do que 500 gramas de café moído. E tem de todas as... Por exemplo, num Carrefour tem de todas as qualidades. Desde aquele café mais para o gosto árabe, que é misturado com cardamomo, tem uns misturados com um pouquinho de açafrão também, até uma qualidade mais premium, de um café torrado de altíssima qualidade, e talvez o triplo do preço do café mais básico. Então, tem de todos os tipos. Obrigada, Silvia. Imagina. Silvia, teve uma pergunta aqui no particular, perguntando se, para o setor de supermercados no Emirates, se existe uma diversificação no hortifruti, como que é o setor de supermercados? Foi o João Vitor Patrocínio que perguntou. João Vitor, existe as grandes redes, né? O Carrefour tem uma participação muito importante aqui, tem as maiores lojas são do Carrefour, mas a gente tem visto um aumento em supermercados especializados em hortifruti, então com um ênfase maior na qualidade, às vezes em produtos orgânicos, mas principalmente em produtos mais frescos, com apelo de produtos mais frescos do que as grandes marcas. Então existe nossa, de novo, poderia ser outra apresentação, mas a gente tem então os grandes como o Carrefour, por exemplo, que são direcionados a tanto de qualidade, enfim, um pouco menor, até de alta qualidade. Temos as marcas britânicas, que têm uns preços mais caros, supermercados um pouco menores. Tem agora várias redes, e eu estou falando dos Emirados, tá? A gente não conseguiria falar de todos os países. Tem algumas redes locais especializadas em hortifruti, que são com um pouquinho de ênfase no orgânico, como eu falei. E um outro, enfim, um player importante é a loja de conveniência. Então, como tem muito expatriado que não tem carro, que gosta de comprar nas redondezas, muita gente morando sozinha, que às vezes não faz aquela compra mensal que uma família faz, tem várias redes que despontaram nos últimos 5 anos de mercados locais
Não é uma loja de conveniência, um mini mercado, mas que tem uma importância grande. Tem um Zoom, chamado Zoom, que tem crescido muito ultimamente, e tem desde o básico hortifruti até carnes. Então, tem uma variedade grande de produtos para um mini mercado. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. A Rebeca vai escrever para a gente. A Islatina falou que a entrevista de representante das trades. Ah, tá. Acho que isso também seja para a CIF. Sim. Rafael, a entrevista das trades. Sim. Ah, o produto Com médico, ok. certeza. Localizadores de veias. Uhum. Perfeito. Tem uma pergunta do Emerson. Empresas do Oriente Médio que queiram se estabelecer no Brasil, qual seria esse mercado pensando num caminho inverso? As empresas se estabelecem no Brasil para depois exportar para o Oriente Médio seus produtos? Eu acho que a gente está falando de... A gente quer atrair algumas empresas do Oriente Médio para que se instalem no Brasil, seja inicialmente com um escritório comercial, mas posteriormente com algum parque fabril, para algum processamento de produto, para criar novos empregos. Não necessariamente essa empresa vai reexportar para o Oriente Médio. Ela pode simplesmente investir numa empresa brasileira para o mercado doméstico ou até investir na internacionalização de uma empresa brasileira para outros mercados. Existe um ponto importante que talvez que realmente atrai empresas aqui dos Emirados e da região do Oriente Médio para investir no Brasil seria no setor de alimentos e bebidas para ajudar na segurança alimentar. Então, para ter continuidade no fornecimento de produtos alimentícios que a região é inteiramente dependente. O Emerson pergunta também como é que é o ambiente de negócios no período de Ramadã. O Ramadã, então, ele é um período, eu não sei se todo mundo está bem familiarizado, mas é um mês por ano, na verdade acabou faz um mês aqui, onde o muçulmano se dedica mais para a religião, para a caridade, para projetos da comunidade, e faz um jejum do nascer do sol ao pôr do sol. Ele trabalha muito menos horas, são mais ou menos 5 a 6 horas por dia, dependendo da empresa, mas pelo governo são no máximo 6 horas por dia de trabalho. Eles evitam assim muita reunião durante o Ramadã, eles não podem servir um café, água, convidar para almoçar, absolutamente nada disso é permitido. Então o jejum é um jejum completo, inclusive de água, né? Eu acho que dificulta um pouco, Emerson, porque você não vai ter eu acho que aquele contato com o árabe que poderia ser estabelecido durante um período fora Ramadã, né? Então, como ele não pode servir nada, ele não tem uma outra distração na reunião, eu acho que é um pouco complicado. E também não é recomendado falar do Ramadã ou falar de comida ou de bebida durante esse período, mas você não vai ter, por exemplo, um almoço com ele. Onde pode facilitar um pouco, se você já tiver um relacionamento estabelecido com o parceiro local muçulmano aqui, ao pôr do sol existe uma refeição, né, que é a refeição da quebra do jejum do dia, e essa refeição é uma refeição festiva, todos os dias do Ramadã. Então o Ramadã não é um período triste, não é uma quaresma, né? Ele é um período onde tem esse jejum, mas quando chega a noite, a refeição da noite, a janta, que é mais ou menos, dependendo do dia, mas às 6 horas da tarde, é uma refeição festiva e eles tendem a convidar amigos, famílias, parceiros para essa refeição. Outro ponto importante, se você vier aqui durante o Ramadã,
O Ramadã é como se fosse, é uma mistura de Quaresma, Natal, eles dão muito presente durante o Ramadã. Então é de bom tom trazer algum presente para o seu o seu contato aqui na região. Então, pode ser comida? Pode ser comida, não tem problema nenhum, desde que seja uma coisa fechada, uma caixinha, que não seja, enfim, um bolo para a pessoa consumir na hora. Então, café, por exemplo, um café de qualidade, numa caixa bonita, embalado de uma maneira bonita, pode ser dado durante o Ramadã. Mas é importante que, se você vier durante o Ramadã, traga algum presente para o seu contato. Legal. Eu não sei, Igor, como é que eu gasto com artigos para bebês e crianças. A gente pode ver se a gente consegue esse dado, mas eu não tenho essa informação nesse momento. A cosmética tem diferença ou escolha específica? Ativos, transformação e dermo, perfumaria? Tem alguém específico que atenda esse tipo de empresas cosméticas? Eu não sei se tem alguém na Invest que atenda só a indústria cosmética. Nesse caso, a gente não tem ninguém específico, a gente geralmente não, para a promoção de exportação, a gente não tem dividido por setores ou por produtos, mas a gente pode dar essas informações. Silvia, eu até posso complementar, assim, a Invest São Paulo, todo mundo que trabalha, a gente não trabalha setorizado. Então, mas a gente tem parceiros e a gente tem dentro da equipe pessoas que já trabalharam com projetos do setor. Então, todo mundo tem uma certa experiência com projetos do setor e a gente trabalha muito em colaboração. Então, pode mandar para a gente que a gente organiza. Eu vou falar aqui, tem uma outra pergunta aqui do Emerson, que eu acho que é importante. Carga tributária para se estabelecer empresarialmente no Oriente Médio. E você pode explicar a questão da exigência do sócio nacional. E, de novo, varia muito de país para país. Eu vou explicar como é que funciona rapidamente aqui nos Emirados. Então, nos Emirados, você pode se estabelecer dentro de uma free zone, sem nenhum sócio local, e é uma licença de operação que você tira, que é registrado com o governo local. Então, você tem uma licença de operação para agir dentro da free zone, tanto para estoque quanto para ter o escritório. E tem muito coworking space dentro de free zone. Você pode se estabelecer lá dentro. Não precisa ter um local alugado com um aluguel, um contrato de aluguel no seu nome. Você pode fazer dentro da free zone. A sua empresa tem essa licença de operação, que é a mesma coisa que constitui empresa. Você pode abrir conta bancária, você pode fazer um visto de expatriação, você pode contratar funcionários locais ou estrangeiros. É um processo simples, que demora alguns dias, 3, 4 dias, é realmente fácil. Para você ter o que eles chamam de mainland, para você ter alguma empresa estabelecida fora do free zone, você sim precisa de um sócio local. Como é que funciona essa figura do sócio local? Não é absolutamente ninguém que vai ter nenhum poder sobre a sua empresa, nem nenhuma participação no lucro na sua empresa. Você vai pagar, e tem, enfim, tem empresas constituídas por locais, né, Emirates. Então, essas empresas têm os seus contratos, é uma transação super segura. Eles emprestam o nome dele para ele ser o sócio local, mas, de novo, ele não tem participação nenhuma nos lucros da sua empresa, ou não tem poder de decisão absolutamente nenhum. Ele só está emprestando o nome dele. E você pode ter uma empresa fora de free zone em Dubai. A empresa estabelecida em free zone, o único porém, a única questão que tem que ser vista é o que ela não pode é vender diretamente nos Emirados sem ter um importador local. Então, lógico, se você for uma empresa dentro de uma free zone, você precisa de um importador fora da free zone, para um distribuidor, por exemplo, para poder comprar os seus produtos e colocar os seus produtos no Carrefour. Então, você não pode, vamos supor que o Carrefour não seja um importador, você não pode exportar diretamente para alguém que não tem essa licença de importação aqui nos Emirados. Essa é a única desvantagem que você tem de não estar numa free zone. Mas não tem... todo o resto, inclusive, é mais facilitado
se você estiver dentro de uma free zone. E olha, tem mais de 50 free zones de acordo com o perfil da sua empresa aqui nos Emirados. Então tem desde baseado em logística ou baseados em, enfim, em TI, tem de absolutamente tudo para todos os setores que eles podem lhe ajudar. Então existe esse custo para ter a empresa aqui, fora da free zone, que possa importar, que possa vender localmente. Existe esse custo anual, que é o custo do sócio local, que você vai pagar um valor X fechado por ano. Emerson, respondi a pergunta? Tá. A carga tributária. Não existe corporate tax aqui em Dubai. Então, você não precisa se preocupar, não existe imposto sobre salário, não existe imposto sobre lucro. Então, é um país bem liberal em relação a isso. Emerson, posso mandar sim. Se tu puderes, eu vou mandar. O Emerson pedindo informações sobre essa questão, não tem problema nenhum. Eu acho que na hora que a gente. Deixa eu anotar teu e-mail, porque eu acho que na hora que a gente fecha aqui, some o chat, eu não vou conseguir copiar. Passa, tá tranquilo. Mas a gente pode mandar as informações, Emerson, até conversar com você um pouquinho para dar maiores detalhes sobre a formação de empresas aqui. Sabrina, chocolates, cacau. Eu provavelmente, agora, em termos pessoais, a gente não fez nenhum estudo sobre chocolate ainda, mas eu nunca vi tanta loja de chocolates como eu vi aqui em Dubai. Toda esquina tem uma loja de chocolates especiais, de bombons, que são usados para consumo imediato, que são usados para presentes durante o Ramadã, produtos de alta qualidade. Então, acho que para chocolate e para cacau de alta qualidade, sim, existe um mercado aqui nos Emirados. Mas, de novo, a gente tem 25 países aqui na abrangência do escritório. Então, varia muito a aceitação e o consumo de chocolate. Uma outra pergunta. Imóveis comerciais em Dubai e terrenos possuem uma média de preço atrativa para empresários brasileiros? João Vitor, eu não sei. Eu não sei porque, sinceramente, eu não estou tão familiarizada com o preço dos imóveis comerciais na região ou em São Paulo. Não é um setor que a gente cobre muito, então eu realmente não sei se a média de preço aqui é atrativa. Agora, um ponto importante é que os preços, até por conta da pandemia, os preços tanto de aluguel quanto de venda de prédios comerciais e de prédios residenciais caiu mais ou menos 15% nesses últimos 3 meses. Então, imagino que possa ser uma oportunidade para, pelo menos, olhar esse mercado com mais cuidado. Eu acho que, não sei se eu perdi alguma pergunta. Nós podemos direcionar. A Sabrina perguntou qual é o tipo de lazer que eles têm. Se decoram as casas com artes exóticas ou artesanais. Sabrina, o lazer em Dubai também tem que ser dividido pelos locais que tendem a não sair muito de casa para fazer essa atividade de lazer, né? Os locais têm uma condição econômica muito boa. Tem residências, às vezes, que tem todo tipo de infraestrutura para esporte, enfim, tem tudo aquilo que vocês veem de exótico acontecendo em Dubai, gente que tem um leão dentro de casa, isso tudo é verdade. Acontece, não com todo mundo, mas acontece mesmo. Então, os locais têm uma condição diferente. Eu acho que não são grandes consumidores do lazer normal. O turista vem a Dubai e o expatriado vem a Dubai e tem muito esporte radical. Então, tem muito paraquedismo, tudo que é novo de tecnologia e que é um pouco até arriscado existe em Dubai, além dos esportes até de carros que pratica no deserto, rally. Tem um problema sério durante junho a outubro, que é o clima.
né, já chegou aqui, semana passada, a 52 graus centígrados, então não tem muita opção de lazer ao ar livre que sobreviva a 52 graus centígrados com um sol sem sombra nenhuma. Então, eles vão muito, assim, o expatriado vai muito, a diversão é ir ao shopping, porque tem ar-condicionado, então os shoppings são grandes, tem muita variedade, tem atividades para crianças, tem aquela pista de esqui num shopping aqui. Viagens, eles viajam muito para a região e para a Europa também. Eu não sei se tem por ter uma população tão diversificada entre locais, expatriados indianos, paquistaneses, europeus, americanos, latino-americanos, eu não sei se tem um perfil de lazer muito estabelecido. Eu acho que varia muito de acordo com a situação da família, por exemplo, a situação dos indianos e dos paquistaneses que vêm para cá sem família, eles têm um dia de folga por semana, que é sexta-feira. Então, esse dia ele não tem praticamente lazer nenhum. Ele usa esse dia para fazer as compras, para andar na cidade, mas ele não tem uma vida que tenha aí um esporte ou um hobby, enfim, considerável. Não tem. A decoração das casas eu não sei te dizer. Também varia muito para se são artes exóticas ou se são alguma coisa mais artesanal. Eu não tenho essa informação ainda, mas também aqui varia muito de acordo com a população. Silvia, eu acho que assim, até estava pensando um pouco, eu acho que a gente, para falar daquela porcentagem mínima da população, que é dos Emirates, eles têm um poder aquisitivo maior do que a média da população e eles gostam da exclusividade. Então, tudo que é algo que é exclusivo tem apelo a esse grupo da população. Mas a gente tem que lembrar que 80%, mais de 80% da população não é dos Emirates, né? Então a gente trabalha com um mercado que tem saudade de casa, né? Porque expatriados do mundo inteiro. Então, se vocês têm produtos que funcionam bem para lazer e para consumo no mercado europeu, no mercado das Américas, vocês têm grande oportunidade de ter entrada nos Emirados, porque é uma população que consome esse tipo de produto. Então, exatamente, Laura. Tem uma pergunta aqui: como eles se comportam com respeito a marcas estrangeiras? Tem algum risco em sociedade com os árabes? Eu acho que existe risco em sociedade com qualquer um. Então, o que a gente sempre fala na Invest é pesquise, conheça antes de uma sociedade com algum parceiro árabe ou com algum parceiro de outra nacionalidade, ou até do Brasil, pesquise, teste o mercado, tenha um relacionamento durante vários meses ou durante alguns anos até estar em sociedade. Se em relação a essa sociedade do local para abertura de empresa, não há risco fazendo com uma empresa de locais que empreste o nome para abertura de empresa aqui em Dubai, não há risco nenhum. Mas se é alguma sociedade em distribuição, investimento, abertura de lojas, eu acho que tenham sempre cuidado, pesquisem bastante, perguntem, podem entrar em contato com a gente também. Nós não podemos emitir nenhum atestado, mas a gente pode, enfim, através do nosso networking, dar algum tipo de informação. Mas a responsabilidade é de vocês, é das empresas, de decidir e de pesquisar bastante esse parceiro. Muito bom. Marcas estrangeiras. Uma marca estrangeira é o que eles têm aqui. Eles não têm marca nacional absolutamente quase nenhuma. Então, eles têm curiosidade, eles gostam de experimentar novas marcas, desde que converse com eles e que passe o tipo de informação e de confiança que ele espera aqui no mercado. A Sabrina tem outra pergunta. Quais os produtos brasileiros que são valorizados além do café e dos calçados? O Brasil tem uma imagem boa, Sabrina, tem uma imagem muito boa. Então, assim, a moda brasileira,
tem um apelo aqui, a moda feminina principalmente. Vocês sabem que por trás do traje que elas usam, elas são consumidoras ávidas de moda, e de moda de alta qualidade, calçado de alta qualidade. Então, o Brasil tem um nome muito bom na moda, tem um nome muito bom no cosmético. Enfim, o apelo que o... Alimentos em geral. Tem. Sim, alimentos... Obrigada, Laura. Alimentos é essencial. Aliás, eles estão numa paixão agora pelo açaí, é isso que a gente percebeu. Eles têm algumas empresas brasileiras de açaí que estão entrando lá. Inclusive tem uma empresa que abriu, em parceria com um árabe, um quiosque dentro de um shopping para servir aquelas tigelas de açaí aqui para a população local. Mas o Brasil tem uma boa imagem aqui, Sabrina. Gente, eu acho que eu respondi quase tudo. Rafael, não sei se tem alguma coisa a mais, alguma... Não, imagina, eu acho, Silvia, que terão, primeiro, mais uma vez, muito obrigado pela sua soliciteza, a participação do pessoal também é muito importante para nós, né? Acho muito legal essa troca de questionamentos que são de diferentes níveis e também a demonstração de que a Invest, nós estamos disponíveis justamente para esse tipo de interpretação, que sejam das dúvidas mais simples, as mais complexas, são essas as nossas missões, né? Então é muito legal essa interatividade. Eu queria, mais uma vez, Silvia, agradecer a participação de todos que estiveram conosco. Nós tivemos um grupo aí durante toda essa quase 2 horas, assíduo durante o tempo todo. Colocar a CIF à disposição daquelas dúvidas que não conseguiram ser transmitidas a você, além dos canais que vocês já colocaram disponíveis aí pela Laura e por você. Agradecer ao Wilson Mello, a você, a Laura, a Andréia, fortalecer também o trabalho que a Andréia vem desenvolvendo junto com a gente, e nós também somos promotores dos esforços que a Invest vem fazendo na linha do Exporta São Paulo, do Exporta SP, toda essa linha da capacitação, essa linha que você também comentou, tanto das questões tributárias, da preparação da empresa, dos detalhes que a gente precisa trabalhar nos bastidores, né, antes de ir para o mercado, é a missão nossa. Então, mais uma vez, muito obrigado, Laura, muito obrigado, Silva. Na quinta-feira eu convido, inclusive, a todos, nós teremos o José Mário Antunes, né, diretor do escritório da China, falando também sobre esse mercado. E deixo aí, Laura, com você, Silva, a palavra do meu registro de agradecimento. Só queria agradecer, Rafael, obrigada, Ciara, sempre parceira, Isabela. E na quinta-feira vocês vão aprender bastante sobre a China com a Tayami e com o José Mário. Então, obrigada. E a Silvia é sempre uma inspiração na minha vida. Sempre bom ouvir. Gente, muito obrigada. Eu gosto muito de conversar, de poder passar as informações que a gente tem e de ouvir muito o empresário. Porque a gente, tanto a CIF quanto a Invest, a gente está aqui para servir vocês. Então, a gente tem que ouvir, tem que saber as perguntas, tem que saber quais são as preocupações, até porque a gente usa isso não só para preparar a resposta, mas para preparar os nossos projetos futuros. Então, muito obrigada, eu adoro esse tipo de... Estou me acostumando com o webinar, eu gostava mais de estar no mesmo espaço físico presente, mas eu acho que é uma boa alternativa. E, de novo, Rafael, Ciara e Isabel, muito obrigada pelo convite, contem com a gente aqui. Laura, muito obrigada. A Laura é a nossa heroína que entende tudo de Dubai, tudo da China e fica em São Paulo à disposição de vocês. E contem com a gente. Contem conosco. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigadão. Obrigada, gente. Tchau.